A gente vai conversar sobre a ideia de planejamento estratégico. A gente tem falado da estratégia nessa disciplina a partir dessas três perspectivas aqui. A gente começou falando a respeito de pensamento estratégico, depois falamos um pouco de gestão estratégica e agora a gente vai falar um pouquinho de planejamento estratégico. Quando a gente fala de pensamento estratégico, eu estou falando do estrategista, né, da pessoa que elabora a estratégia. Quando a gente fala de gestão estratégica, eu estou falando da empresa, então eu quero saber aquela organização, aquela empresa, como que ela lida com estratégia. E por fim, quando a gente fala de planejamento estratégico, eu estou falando da formalização da estratégia. Eu estou falando da estratégia posta no papel, a estratégia documentada, a estratégia que já materializou, a estratégia que eu tirei da minha cabeça e registrei, dei forma para aquela estratégia. Então é isso que a gente faz nessa etapa de planejamento estratégico, né? A gente pensa a estratégia e aí formaliza, coloca no papel. Quando a gente estuda planejamento estratégico, basicamente o que a gente está estudando é a forma de fazer isso. Qual é o modelo, o jeito que eu vou utilizar para dar forma, formalizar, tirar a estratégia da minha cabeça e colocar no papel. Você vai lembrar lá das funções da administração, planejar, organizar, dirigir, controlar. E você tem do outro lado ali os níveis da administração. Nível operacional, nível gerencial e o nível estratégico ou institucional. Então, quando eu estou falando de planejamento estratégico, eu estou falando da função planejar acontecendo nesse nível estratégico. É o momento que as pessoas que estão no nível estratégico estão executando a função de planejar, que é o planejamento de mais longo prazo, né? Olhando mais para o futuro da empresa, futuro de médio, longo prazo. É o planejamento mais abstrato, que lida com coisas pouco objetivas, pouco concretas, vai lidar mais com ideias, com concepções. É um planejamento que não diz muito quem vai fazer o quê, que não quantifica muito as coisas. É um planejamento mais conceitual, mais abstrato. É um planejamento que diz respeito a ideias. Qual a ideia que essa empresa tem de si mesma, né? Como essa empresa se pensa, como essa empresa se projeta para o futuro, para onde essa empresa quer caminhar. Aí, o como ela vai fazer isso, né? A maneira como ela vai realizar esse planejamento já começa a fugir do escopo do nível estratégico, começa a entrar no nível gerencial e no nível operacional. Esse esforço de planejamento estratégico é quando as pessoas que trabalham lá no nível estratégico da empresa pararam para pensar o futuro da empresa, e aí agora eu vou documentar. Eu vou colocar isso no papel para que os demais níveis, né, nível gerencial, nível operacional, saibam qual é esse futuro que eu pensei, para que a empresa como um todo consiga saber para onde que eu estou indo, o que eu planejei. Não só a empresa, mas também os fornecedores, acionistas que por acaso não participem do dia a dia da empresa, a própria comunidade externa, os clientes, a vizinhança, a cidade, os governos, que todo mundo que se relacione com essa empresa saiba o que ela pensa de si, né, para onde que essa empresa está indo, o que eu posso esperar dessa empresa. A gente costuma ver, em alguns momentos, em algumas situações, né, a possibilidade de ver isso, porque a ideia do planejamento estratégico é permitir que todo mundo consiga ver. Em alguns lugares, a empresa dá umas pistas para a gente, ou de qual é esse pensamento estratégico que ela teve. Mas você vai nas empresas por aí, né, algumas empresas, você se depara com essas placas aí, né? Tá lá na recepção do hospital evangélico, né? Você entra no hospital, vai ter esse banner lá, indicando um pouco do que a diretoria, do que o nível estratégico dessa empresa pensa a respeito dela. O Hospital Evangélico de Londrina é parte de uma organização maior, que é essa AEBEL. Ela tem alguns outros negócios, né, não só o hospital. E aí, quando eles vão mostrar para a gente qual é o planejamento estratégico, eles começam dizendo para a gente aqui, ó, negócio. Então, qual é o nosso negócio? A AEBEL é uma empresa que faz o quê? Saúde e bem-estar. Eles deixam claro que é com isso que eles vão trabalhar. É isso que você tem que esperar dela, né? Não adianta esperar coisa diferente disso, porque eles estão dizendo aqui que a decisão estratégica deles foi oferecer para a gente coisas relacionadas à saúde e bem-estar. E aí vem mais alguns textinhos aqui que ajudam a gente a entender um pouco isso. Aqui no caso tem a missão: servir a sociedade nas áreas de saúde, ensino, pesquisa e funerária, por meio da relação harmônica com funcionários e parceiros, de forma inovadora e sustentável, com princípios cristãos, né? Eles acharam por bem colocar isso na declaração da missão, né, da empresa. Tem um outro texto ali que eles chamam de visão: transformar-se na organização líder do Paraná em gestão da saúde, bem-estar, inovação e sustentabilidade,
até 2018. E aí eles declaram aqui os valores organizacionais também. Eles gostam de falar que eles são uma empresa que tem ética, que pratica inovação, persistência, humanização, transparência, sustentabilidade, princípios cristãos, busca pela excelência, comunicação integrada. Parece que é um monte de ideia solta, né? Não diz muito quem vai fazer o quê. A ideia do planejamento estratégico é essa mesmo. É lidar com as ideias primeiro. A partir dessas ideias, aí nascem os objetivos, nascem as metas, mas o planejamento no nível estratégico ele tem que nascer por aí, dessa ideia. Esse é o papel desse cartaz, né? Esse cartaz está lá na entrada do hospital, ou estava lá até 2018, pelo menos, porque eles queriam comunicar isso para as pessoas, né? Alguém lá na direção da empresa tomou essas decisões, de que eles vão trabalhar com saúde e bem-estar, de que eles vão ter princípios cristãos, de que eles querem ser líder do setor. Alguém tomou essas decisões e aí eles têm que comunicar isso para o resto. Enfim, isso aqui é só um exemplo, só uma ilustração, né, de como que a gente vê isso, esses cartazes que a gente vê por aí. Às vezes você entra no site, vai ter lá uma parte do site que vai dizer lá quem somos. Aí vai estar escrito essas coisas lá. Olha, somos uma empresa que tem tal missão, tem tal visão, esses são os nossos valores, né? É uma maneira da empresa comunicar para a sociedade quais foram as decisões estratégicas que ela tomou. E a gente chama isso de enunciados do planejamento estratégico. É uma maneira da direção da empresa enunciar, né? Ou anunciar, enfim, as decisões estratégicas que ela tomou. E aí tem alguns desses enunciados, né? Que são, dá para dizer que são clássicos. É importante também dizer que nada disso aqui é lei, nada disso aqui é regra, nada disso aqui é obrigação. Não tem nenhum lugar dizendo que a empresa é obrigada a ter uma missão, a ter uma visão, a fazer um planejamento estratégico, a fazer uma plaquinha com a missão e visão e colar na portaria, né? Não tem nada que obrigue a empresa a fazer isso. As empresas fazem esse tipo de coisa porque funciona, porque é interessante, porque é uma boa coisa a se fazer. Quem faz percebe que dá resultado. A empresa que enuncia o seu planejamento estratégico, né, o que coloca por escrito os princípios ali do seu planejamento estratégico, ela se comunica melhor com a sociedade. A sociedade entende melhor o que ela está fazendo e a tendência é ela ser mais bem aceita e conseguir gerar mais resultados naquilo que ela se propõe. Então, nesse esforço de enunciar o seu planejamento estratégico, de comunicar o seu planejamento estratégico para a sociedade, a empresa vai escrever essas coisas aqui. Qual é o seu core business, ou qual é o seu negócio? A gente vai falar um pouquinho de cada um separadamente depois. Qual é a minha missão? Qual é a minha visão? Esses aí são mais comuns. Algumas empresas vão definir também objetivos, então vai deixar público, né? Deixar para a gente conhecer quais são os objetivos dela. Algumas empresas vão definir também políticas de atuação e vão apresentar essas políticas para nós. E outra coisa que é bastante comum também, ela definir os seus valores. Tem empresa que vai colocar, dividir de uma maneira diferente, que vai dar nome diferente para esses elementos aqui, tá? Normal, como eu falei, não é regra, cada empresa faz do seu jeito. Se a gente voltar aqui, ó, você vai ver que pelo menos até 2018, né, a Ebel fazia o negócio, que é o equivalente aqui ao que eu estou chamando de core business, missão, visão e valores, né? Tá aqui, missão, visão e valores, né? Não colocou objetivos, política, foi decisão dela, ela escolheu fazer a coisa dessa maneira. Esses enunciados aqui, né, esses dispositivos aqui do planejamento estratégico, eles costumam ser elaborados na forma de frases curtas que as pessoas consigam assimilar rapidamente. Então tá aí o exemplo da Ebel de novo, né? Então olha aqui, ó, 3 linhas, né? 2, 3 linhas aqui. É uma frase curta que você consegue ler num fôlego só, né? Que você consegue decorar. O ideal é que todo mundo que trabalha nessa empresa, se não decorar literalmente, não saber exatamente recitar essa frase aqui, pelo menos saiba qual que é a ideia, né? O que está escrito lá, né? Se você souber dizer assim, em linhas gerais o que está ali, já está legal, né? Já está bom. Mas a ideia disso aqui é que as pessoas absorvam, que as pessoas que trabalham na empresa, que se relacionam com a empresa, tenham isso bem compreendido, né? Saibam bem quais foram as decisões que a empresa tomou.